trusting was easy when it was all simple. And loving was easy when it was all simple. Hey, and trusting was easy when it was all simple. And loving was easy when it was all simple. And trusting was easy. Hey, when it was all simple. Hey, and loving was easy when it was all simple. Hey, and trusting was easy when it was all simple. And loving was easy when it was all simple. And trusting was easy. Take me back to the start, God, where you won my heart. How could I ever forget? Hey, no, I will never forget. Hey, no, I will never forget. The night you saved me, I will never. The night you freed me from all of my chains. The night that you freed me from all of my chains. The night that you freed me from all of my chains. And I will never be the same. I will never be the same. I will never forget. You've been too good. And I will never forget. Cause when the storms out. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Apenas abra lá em Lucas capítulo 16, nós vamos ler do versículo 19 ao 31. Mas antes da gente ler, eu preciso fazer uma breve introdução sobre o que é que nós iremos falar. Hoje nós estaremos encerrando a série Parabólicos. Amém? Então, era uma série que virou uma série de 4 partes, afinal de contas, o Renato ministrou domingo passado uma parte 3. Amém, gente? Então, eu fiquei muito feliz por isso. Eu tinha lançado o desafio para ele, falou, cara, está escalado para pregar. Falei, se você sentir a vontade, quiser entrar nas parábolas, pode entrar, que aí a gente já vira uma parte da série também. E ele entrou, trabalhou 3 parábolas com vocês. Eu pude acompanhar a mensagem, acompanhei também a mensagem da pastora Milka no domingo pela manhã. Se você que costuma vir à noite não veio de manhã, te recomendo ouvir a mensagem da pastora Milka. Amém? Mensagem extremamente profunda. Bom, irmãos, o que eu quero fazer apenas de introdução em relação a essas... Nós trataremos sobre 2 parábolas hoje. Elas vão estar em diálogo com outras 2, mas o nosso enfoque hoje serão 2 parábolas. Quais serão essas parábolas? Nós abordaremos primeiro a parábola do homem rico e do Lázaro. E a outra parábola que nós iremos abordar é a parábola das ovelhas e dos bodes. Qual que é a grande questão em relação a essas 2 parábolas? Primeiro, não são parábolas tão simples assim. Eu não diria que é a mais complexa das escrituras, mas não são tão simples assim. E essas parábolas, irmãos, existe um grau de discussão se de fato elas são parábolas. Isso é uma discussão corrente, especialmente porque, primeiro, na parábola do homem rico e do Lázaro, é a única parábola que Jesus dá nome a alguém. Então, isso, alguns comentaristas, talvez não seja a maioria, mas alguns comentaristas, dão crédito que esse tipo de situação, então, faria desse contexto não uma parábola, né, mas uma narração, uma descrição de uma cena real. É muito comum as pessoas pegarem essa circunstância do homem rico e do Lázaro, naquele momento entre seio de Abraão e Hades, que nós vamos detalhar a respeito disso, para defender um estado de consciência eterna pós-morte. E entende, irmãos, seguindo a ortodoxia da história da igreja, nós não concordamos com o sono da alma, amém, irmãos? Isso é uma doutrina que não corresponde a uma sã doutrina ou a ortodoxia dentro da história da igreja cristã. Então, o que significa isso? Essa doutrina de sono da alma, ela vai colocar numa perspectiva que uma pessoa que morre hoje fisicamente, ela, vamos dizer assim, se reduz ao pó, e esse estado imaterial dela é reduzido, vamos dizer, a nada até que haja ressurreição no futuro. E aí sim ela recobra a consciência, ela passa a interagir.
Eu acredito que nós não precisamos desse texto. Existem muitos outros textos que nos demonstram que não. Uma vez que uma pessoa hoje morre fisicamente, ela cultiva um estado de consciência, ainda que imaterial, sem um corpo, mas algum estado de consciência ela cultiva, ela interage com aqueles que já faleceram, mas não com os que estão aqui. Amém, irmãos? Interagindo com Deus e etc. Existem muitos outros textos, não é o alvo da mensagem hoje tratar sobre isso, mas eu vejo muita gente que se apega a essa descrição do homem rico do Lázaro, para poder fazer essa defesa. Olha, Lázaro estava consciente, o homem rico estava consciente, mas eu quero defender aqui que realmente aqui é um texto parabólico. É uma linguagem que está cooperando com o contexto que Jesus está construindo. Lucas capítulo 16, do versículo 1 ao 14, ou até o 15, que vai ser o final da história, a moral da história, você vai ter uma das parábolas mais complicadas, na minha humilde opinião, das Escrituras, que é a parábola do administrador astuto, ou administrador infiel. E antes disso, a gente vai ter Lucas 15, com 3 parábolas que nós abordamos há 2 semanas atrás. Lembrando que na última parábola tratava sobre um pai que tinha 2 filhos, ou conhecido como parábola do filho pródigo. Então, existe uma construção textual, ou de contexto, da parte de Jesus, apontando para uma temática específica que nós abordaremos, e que essa parábola do homem rico do Lázaro descreve muito bem. Então, eu não acredito que esse texto seja base para defender estado de consciência para aqueles que hoje morrem fisicamente. Eu acredito que, sim, existe um estado de consciência pós-morte, atualmente, na atualidade, para aqueles que padecem em Cristo. Amém, irmãos? Mas com outros textos nós podemos defender de maneira muito tranquila. Doutrina do som da alma não é uma doutrina, como eu disse, que segue a ortodoxia cristã, e é muito frágil a sua argumentação nas Escrituras. Mas não precisamos utilizar esse texto. A outra é a parábola que eu chamei aqui de a parábola das ovelhas e dos bodes. Em algumas versões de Bíblia, você vai ter lá um título em Mateus capítulo 25, do 31 a 46, que vai estar falando a parábola do grande julgamento, ou apenas o grande julgamento, ou apenas ovelhas e bodes. Esses títulos que tem de porções de texto nas Escrituras, evidentemente não estavam nos manuscritos originais. São inserções dos tradutores para nos auxiliar, para a gente, vamos supor, identificar quando um texto começa, quando outro termina. Amém, gente? Muito bem. E por que é que tem também uma discussão se é uma parábola ou se não é uma parábola? Porque essa parábola, ou essa história, ela é narrada dentro de um contexto de fim dos tempos. Então, Mateus capítulo 24, é aquele famosíssimo sermão do monte. Jesus, ele entrega uma palavra de juízo para a nação de Israel e para o templo de Jerusalém, e no final de Mateus 23, vai para Mateus 24, trazendo várias situações escatológicas, de fim dos tempos. Esse é assunto para outro dia, amém? E aí quando ele segue para Mateus 25, entram ali a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e então, essa que eu estou chamando aqui de parábola das ovelhas e dos bodes. Então, eu concordo que sim, ela aponta para um fato profético de julgamento que há de acontecer, amém? Perfeito. Mas a linguagem utilizada, falando de ovelhas e bodes, evidentemente é uma linguagem parabólica. Mas pastor, eu estou chegando hoje, o que é uma parábola? Bom, a parábola, irmãos, é um tipo de história por meio de uma ilustração, olhando para o cotidiano, utilizando de circunstâncias e fatos do cotidiano, mas apontando para um princípio. Então, quando uma parábola ou Jesus se propõe a ensinar algo falando sobre ovelhas e bodes, o alvo dele não é que você vire o quê? Um cuidador de ovelhas e bodes, amém? Ele está apontando para um princípio. Glória a Deus! E assim a gente desenvolveu toda a série. Para maiores detalhes sobre o que é uma parábola, na parte 1 dessa série, nós detalhamos de maneira mais enfática. Dito todas essas coisas, irmãos, nós vamos entrar nesse texto, e eu vou estar sempre pausando para poder contextualizar. Eu quero que você preste muita atenção. Eu disse que de início não parece algo tão simples, mas vai ficar muito simples, você vai entender, e eu creio que hoje é uma mensagem que vai gerar uma grande reflexão na vida de cada um aqui. Amém? Então agora sim, Lucas capítulo 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão, ou para o seio de Abraão. Estou lendo na versão NVI. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão:
tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém de dentre os mortos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidos como família de fé, para partir o pão da Tua revelação, e nós te pedimos, Senhor, nós dependemos, Senhor, do auxílio, do esclarecimento do Teu Santo Espírito, e por isso, Pai, nós nos aproximamos do Seu texto, da palavra sagrada, Senhor, com reverência, com respeito, e abrindo os nossos corações, deixando de lado as reservas, deixando de lado todas as argumentações, muitas das vezes que fazem a gente resistir ao ensino da Tua palavra. Nós nos desarmamos por completo, Pai, que os ouvidos naturais, espirituais, estejam aguçados, perceptíveis à Tua boa mensagem, e nós queremos, Pai, para a unção do Teu Espírito, para que haja um ensino esclarecedor, e também uma absorção, Pai, um aprendizado, segundo a Tua vontade. Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, primeiro fato que eu quero destacar aqui, é muito comum a gente olhar para textos como esse, e tentar realizar um tipo de relação de causa e efeito, ou alguma conexão direta. E eu já quero, de antemão, desmontar esse tipo de pensamento, começando pelo quê? O texto aqui, irmãos, não está tentando trazer para nós um vínculo automático de que quem é rico vai para o inferno, e muito menos de que todo pobre é piedoso. Então, nós vamos observar nas Escrituras pessoas que foram enriquecidas sobrenaturalmente, ou que por meio de uma capacitação divina passaram a prosperar financeiramente, e ainda assim ouviram, obedeceram a voz de Deus. Amém, gente? Então a gente poderia falar de Abraão, poderia falar de Esther, poderia falar de Teófilo, poderia falar de Filemão, poderia falar de Jó, inúmeros casos de pessoas que foram acrescentadas na área financeira, que se tornaram prósperas financeiramente, e ainda assim cultivaram ali um bom testemunho. Então nós não podemos fazer esse tipo de relação direta, de que o rico vai para o inferno. Amém? E também não podemos destacar aqui que todo pobre é piedoso. Tem pessoa que é pobre por completo. Ela é pobre materialmente e pobre de espírito, irmão. Amém? É o pobre full. Amém, irmãos? Total. Então assim, não podemos fazer esse tipo de relação direta. Fazer isso é um equívoco. Mas pastor, veja bem, o próprio Jesus disse que era mais fácil que um camelo passasse pelo fundo de uma agulha, ou pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus disse isso? Disse isso. E eu sei que tem muita gente que tenta colocar uma imagem de que o buraco da agulha era um espaço numa porta, numa muralha. Irmão, isso veio a existir no século XVI, a Bíblia foi escrita lá atrás, no primeiro século, amém? Então não, o autor não estava, na perspectiva dele, um buraco no meio de um muro. Isso aí foi uma criação do século XVI, não tem nada a ver com a intenção do autor. O que ele estava querendo dizer é uma expressão idiomática, da própria cultura hebraica. Em que sentido? Olha, é muito difícil que todo rico se converta? Não, é muito difícil que alguém aprisionado, que tem o dinheiro como seu senhor, que essa pessoa entre nos céus. É muito difícil que um avarento consiga se desvencilhar dessa paixão, dessa idolatria que ele tem, dessa ganância que ele tem, e dessa maneira, essa ganância, esse desespero pelo dinheiro, essa vida que está totalmente concentrada nos ganhos, nas vantagens, sejam honestos ou desonestos, é muito difícil que esse tenha entrado no reino dos céus. Glória a Deus, irmãos. Simplesmente isso que ele estava querendo dizer. Então sim, Jesus ele está fazendo um confronto muito grande com qual conceito? Como eu disse, para que nós possamos compreender uma parábola, a gente precisa entender diga contexto. E o que é que Jesus trata de maneira insistente, tanto no final dessa parábola do administrador infiel, que é uma parábola anterior, como em perspectiva no livro de Lucas. Lucas é um livro que combate muito a questão da autojustificação, a tentativa de justificar a si mesmo. E Jesus aqui, especialmente nas transições de um conto para outro, de uma parábola para outra,
ele deixa muito claro que o público ao qual ele está interagindo são os fariseus. E eu quero te convidar agora a ler alguns versículos anteriores aqui, a partir do versículo 11 de Lucas 16, para que a gente possa entender melhor o contexto do porquê é que Jesus está batendo de frente com essa questão dessa idolatria em relação às finanças. Lucas 16, nós vamos ler 11, 12, 13 e 14. É como se a gente estivesse lendo aqui a moral da história anterior, ok? Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Versículo 13, ninguém poderá servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, em algumas versões, e ao dinheiro. Versículo 14, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse, vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Meu irmão, então assim, vamos colocar na perspectiva correta. Esse ensino parabólico sobre um homem rico e um Lázaro, sobre alguém abastado na sua vida natural, que depois vem a sofrer, e de alguém que padeceu na sua vida natural, mas que depois é colocado em um local de favor, Jesus ele não está estabelecendo uma relação direta, de que o rico vai para o inferno e de que o pobre vai ser salvo. O que ele está colocando aqui é a dureza, é a avareza de coração daquele povo fariseu, que estavam compreendendo espiritualidade desenvolvida como sendo premiada com dinheiro. E soa familiar, se a gente for olhar aqui para um movimento das últimas décadas, não apenas no Brasil, mas começou nos Estados Unidos, teologia da prosperidade, sim ou não? Então, quanto mais fé, quanto mais espiritualidade, mais dinheiro. Ora, e se você não tem o dinheiro que você gostaria, se você não tem a casa que você gostaria, se você não tem o emprego que você gostaria, não tem o carro que você gostaria, então você é que não anda em fé. É reduzir a fé a uma questão materialista. Mas Henrique, peraí, você está querendo me dizer que se eu andar em fé, se eu obedecer os princípios de Deus, não necessariamente eu ficarei rico, milionário? Exatamente isso. Não há uma garantia absoluta de que em fazendo essas coisas, você necessariamente vai enriquecer. E é um reducionismo do Evangelho. Jesus está combatendo esse tipo de pensamento. Ele está deixando muito claro da seguinte maneira, não pensem em vocês, fariseus, hipócritas, que as riquezas que vocês têm acumulado é uma espécie de premiação, de aplauso dos céus, a maneira como vocês conduzem a sua espiritualidade. É a esse tipo de avareza que Jesus está confrontando. É a esse tipo de exemplo que Jesus agora vai abrir dois personagens, o homem rico e Lázaro. Tudo bem até aqui? Então é dentro desse contexto. Agora preste atenção, irmão, no que o texto está dizendo. Logo no versículo 11 e 12, existe uma espécie, eu chamo aqui uma espécie de régua estabelecida na moral final da parábola. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Não parece que Jesus está ensinando um tipo de proporcionalidade? Sim. Aí talvez você pense assim, mas se não é para eu me dedicar a acumular riquezas, certo? Aqui ele está dizendo que eu deveria ser zeloso dessas riquezas. Então nós não podemos caminhar em extremos. Ele está tentando trazer um equilíbrio. Ele está dizendo da seguinte maneira, a maneira como você vem a gerir e se responsabilizar por aquilo que está nas suas mãos hoje, dando o valor devido, organizando, gerindo, cultivando um bom testemunho, isso de alguma maneira, proporcionalmente apresenta para Deus mais campo para Ele liberar mais responsabilidade para você. É sobre isso que Ele está dizendo. Amém, irmãos? Outra coisa é viver uma vida dependente, uma vida de idolatria em relação à área financeira. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Ainda que Jesus dê algumas classificações para o diabo, tem um tipo de classificação que ele dá para o dinheiro que ele não dá nem para o diabo. Ele chega ao ponto de chamar o dinheiro de senhor e mestre. São características que não são atribuídas ao próprio Satanás. Por que isso, irmãos? Ora, os nossos dias talvez sejam as questões mais emblemáticas que nós podemos testemunhar ao longo dos noticiários, nas redes sociais. O próprio dinheiro como um Deus, o próprio dinheiro como o chão no qual as pessoas pisam. Então, o que se vê hoje muitas das vezes é o dinheiro sendo o termômetro da sua alegria, o dinheiro sendo o termômetro da sua satisfação diante de Deus, os recursos financeiros literalmente definindo o teto da sua vida. Tem muitas pessoas pensando que um sonho que é dado por Deus, você está pensando que um sonho que é dado por Deus, ele é possível de ser comprado, irmão. O dinheiro que você tem não compra a realização de um sonho que vem de Deus. Eu só classificaria sonho
Não aquilo que eu posso comprar. Eu classificaria sonho aquilo que, se Deus não estiver envolvido, é impossível de se realizar. Amém? Então não, o seu dinheiro não tem essa capacidade. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim você não vai ter a capacidade de conseguir corresponder a um sonho divino. Por quê? Porque não é algo em negociação, não é algo comprável. Então nós precisamos entender que sim, existe o papel das riquezas e que não há problema nenhum, não há um ódio às Escrituras, não há contrariedade às Escrituras de que uma pessoa prospere financeiramente. Amém, irmãos? Não há essa relação direta de que a pessoa que prosperou financeiramente, ela é um miserável, é um avarento e ele vai sofrer no inferno. Não é isso, mas ele está dizendo da seguinte maneira: o dinheiro, ele tem um potencial de se tornar o seu senhor. O dinheiro tem um potencial de se tornar o seu mestre. Isso é uma verdade ou não? Muito, irmãos, muito. É impressionante a capacidade que o dinheiro tem de muitas das vezes nos apresentar. É o que um professor faz, é o que um mestre faz. O mestre, ele tem a capacidade de te apresentar um caminho que é crível de você caminhar sobre ele. Essa é a capacidade que um professor, que o mestre tem. E Jesus está atribuindo ao próprio dinheiro esse tipo de capacidade. Como se o dinheiro tivesse essa capacidade de te educar. E uma vez te educando, o horizonte dos seus sonhos vai estar sempre vinculado ao dinheiro. A satisfação da sua vida vai estar sempre vinculada ao dinheiro. A sua alegria, dinheiro. Ao seu conforto, dinheiro. A sua satisfação, dinheiro. E aí você projeta isso em Deus. Porque se eu tenho uma vida devocional a Deus, e o dinheiro não vem na contrapartida, e a recompensa não me vem na contrapartida, então tem alguma coisa errada. Amém, irmãos? É esse o cenário que Jesus está questionando. É a esse tipo de pensamento. A esse pensamento garantista, onde muitos tentam usar a Deus, e pensam que o recurso financeiro é a premiação da sua espiritualidade. Jesus está desmontando esse conceito. Há uma suavidade misturada com profundidade nessas transições de ensino de Jesus em meio às parábolas. Não há negação de que Deus possa vir a prosperar abundantemente alguém. Deus pode, irmãos, atuar de maneira, por meio de uma intervenção miraculosa, abrir uma janela espetacular. Sim ou não, irmãos? Pode. Quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo? Em hipótese alguma. Deus dá sim capacidade para que você produza. Deus dá capacidade para que você venha gerir. Deus dá capacidade para que você seja um multiplicador também de riquezas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bem. No entanto, até mesmo dentro dessas circunstâncias, o coração do homem pode corromper-se ao ponto de pensar que toda e qualquer riqueza é uma espécie de premiação de espiritualidade desenvolvida. É justamente esse tipo de crença que Jesus está desmantelando. Então fazer essa associação direta de que boa espiritualidade significa sempre oportunidade de emprego, dinheiro, tudo resolvido, irmão, isso é um grande equívoco, é petulância. Isso é base de teologia de prosperidade, que de teologia não tem nada. É ofensa ao evangelho. Mas pastor, eu posso enriquecer? Pode. Jesus não está contrário a isso. O que é o equívoco é ficar tentando usar a Bíblia como se fosse um instrumento para obter dinheiro. Posso te dizer algo, irmãos? Muitos não têm nem a dificuldade de ter o dinheiro, mas não conseguem dar significado ao dinheiro que tem. Isso é tão terrível quanto. A pessoa acumula riqueza, mas essa riqueza não está debaixo de um senso de propósito. Ela não tem significado. O dinheiro não é empenhado em nada. Busca satisfazer os próprios interesses, mas continua vazio. Porque aquele acúmulo de riqueza é apenas acúmulo, é apenas inchaço. Satisfaz, entrega prazer, mas não entrega propósito. Então, se o dinheiro é o seu senhor, é ele te usando. Mas se você faz do dinheiro, vamos dizer, o teu servo, o teu escravo, é você quem dá significado para ele. Amém, irmãos? E isso independente se você tem muito ou se você tem pouco. Como eu disse, nem todo pobre é piedoso, irmão. Tem muito pobre avarento. Nem todo rico é avarento ganancioso. Tem muito rico que é humilde e piedoso. Amém? Então é esse o contexto que Jesus está constantemente confrontando. Ele está insistentemente, ele está dentro de uma narrativa que ele vai saltar das 3 parábolas de Lucas 15, agora ele entra na parábola do administrador infiel, encerra trazendo essa espécie de régua, porque a maneira como você zela das coisas que lhe são confiadas, e que você consegue colocar nos olhos, que você consegue tangibilizar, de alguma maneira isso revela a maneira como você gere bem as coisas, mostra a maneira como é o seu sistema de valores. Glória a Deus.
Muito bem. Então aí ele vai começar a falar, dentro desse contexto parabólico, sobre dois personagens. Existe um contraste muito claro entre dois homens. Um homem rico com uma vida suntuosa e um homem pobre, que é chamado Lázaro. Muito bem. Primeira característica desse homem rico, que é descrito na parábola, é que ele se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Jesus está deixando muito claro que era uma pessoa que tinha muitos recursos. À época, usufruir de linho fino e de púrpura era um tipo de tecido ou um tipo de vestimenta que apenas pessoas extremamente luxuosas poderiam obter. E na sequência ele diz, diante do seu portão fora deixado um mendigo, ou seja, alguém tão incapaz, muito provavelmente doente, arrebentado, fragilizado, que não conseguiu se mover com as próprias pernas. Ele foi deixado lá, ele foi deixado na porta de Lázaro. E aqui já começa uma espécie de provocação com os fariseus, porque tendo sido ele deixado na porta de um homem rico, e esse homem rico tendo a riqueza suficiente para ajudá-lo de alguma maneira, segundo a lei, diante de um homem em vulnerabilidade social, era imperativo que aquele homem fosse atendido. Então aqui começa a desnudar um quadro de indiferença com o próximo, que é o que Jesus está atacando. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Nas escrituras, quando uma história é narrada, e o nome de alguém é omitido, e o nome de alguém é revelado, isso também, biblicamente falando, traz para nós quem é que é mais importante na história. O homem, ainda que fosse rico, o nome dele não é retratado, mas Lázaro é muito bem nominado. Lázaro também significa algo. Lázaro, para quem não sabe, significa aquele a quem Deus ajuda. Aí talvez você se questione, rapaz, se esse é quem Deus ajuda, meu Deus do céu, quem Deus não ajuda? Não é mesmo? Se esse é quem Deus ajuda, e ele estava sendo lambido pelos cachorros, o que sobra de quem Deus não ajuda? O texto começa a se desenvolver, e é descrito que ele estava coberto de chagas e ansiava, ou ele implorava, ele clamava por comer. Então aqui mostra alguém que em sua vida natural, dentro de um contexto parabólico, ele estava clamando por algo, comida. Ele estava em situação de necessidade. Coberto de chagas, ansiava o comer que caía da mesa do rico. Não dá para a gente afirmar 100%, mas é o próprio Jesus que passou pela cena com aquela mulher cananeia. E que pede para comer das migalhas do pão que caíam, porque até os cachorrinhos comiam da migalha. Ali é um ensino sobre fé, sobre a capacidade de antecipação de fé, que é maravilhoso. E eu acredito que isso estava aqui no radar, na hora que essa parábola foi descrita. O que está sendo revelado aqui é alguém que era um indigente para a sociedade. Alguém que já não tinha mais valor e identidade alguma. Alguém que a indiferença tinha se tornado o status quo, o modus operandi, deixado à porta de um homem rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Eu acho interessante aqui, porque esse cachorro lambendo as feridas era uma espécie de alívio para aquele mendigo. Jesus está colocando em perspectiva que o único ser que foi capaz de ter algum nível de compaixão, ainda que instintivo e animal, daquele homem, não foram os ricos, mas foi um cachorro. Então um cachorro conseguiu capturar uma compaixão que aquele homem rico não revelou. E agora ele vem para esse estado pós-morte. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Repete comigo, seio de Abraão. Bom, deixa eu detalhar algo aqui. É muito comum tratar sobre o seio de Abraão na tentativa de se colocar dentro de um local físico, um espaço físico, ou uma dimensão espiritual. Alguns tentam igualar o seio de Abraão a céu, a paraíso. Outros interpretam o seio de Abraão como cativeiro, o seio de Abraão como um local intermediário, onde os mortos da antiga aliança permaneciam. A verdade é o que, irmãos? É a única ocorrência na Escritura sobre seio de Abraão. A única. Dentro da língua judaica, seio de Abraão não é tão incomum quanto para nós. E o que é que há de comum dentro da linguagem judaica? A linguagem hebraica dentro da cultura judaica. Que o seio de Abraão era algo que apontava para um local de descanso, vamos dizer, um protocéu, um tipo de céu.
Mas nós podemos afirmar que Jesus está tentando descrever de maneira, entre aspas, física, uma outra dimensão. Eu diria que é um argumento muito frágil, é pouco texto para você fazer tanta defesa dele. É pouco texto para você amarrar, não, é assim, a estrutura é essa, aí tem um rio no meio, e do outro lado eu consigo ver, olhando de cima, daqui, o outro está embaixo, entende? Eu acho muito difícil utilizar esse texto como a sua argumentação, no termo de estruturação desse paralelo espiritual. Que há uma dimensão espiritual que nós não vemos, isso é fato, amém? Como ela é organizada, muito difícil da gente destacar, e utilizar esse texto, ainda que dentro dessa grande possibilidade de ser uma parábola, eu diria que você vai ter muito problema. Então vamos tentar entender o que é esse seio de Abraão. Ora, na NVI ele já coloca junto de Abraão. A mesma palavra seio no grego, a gente vai encontrar lá no Evangelho de João. Quando João está descrevendo o momento da ceia, e ele descreve acerca de si mesmo, reclinando a sua cabeça no peito de Jesus, ou no seio de Jesus. E isso tinha um significado no momento da comunhão. O que significava isso? Lugar de favor. Um lugar especial, alguém que foi acolhido. Então, o que Jesus está destacando e contrastando aqui é o seguinte: aquele homem tendo muitas posses, aquele homem sendo muito rico, acumulando muitas riquezas. Lembra que ele está falando com fariseus que estavam associando espiritualidade com riqueza, certo? Esse homem aí, ó, enriquecido. Ei, fariseus, vocês que acham que as riquezas premiam a sua espiritualidade, pois deixa eu te dizer, eu consigo ver o coração de vocês. Então toda a riqueza do mundo não é um anúncio de que vocês são submissos à lei, de que vocês de fato amam a Deus. É apenas aparência. E agora, nesse novo estado de dimensão espiritual, nesse pós-morte, vocês vão para o local do sofrimento, enquanto aquele que foi abandonado, aquele que foi esquecido, aquele que foi tratado como indigente, aquele que provou de um nível de compaixão de um animal, de um cachorro, que teve as suas feridas lambidas, que ao clamar por comida não foi atendido, ele tem um lugar especial junto de Abraão. Ele tem um local de favor, diga local de favor. Muito bem, e aí a cena se segue, e seguindo a cena, aqui vai destacar que, é interessante isso, o homem rico lá sofrendo, queimando, ele se direciona mais de uma vez, para quem? Para Lázaro ou para Abraão? Para Abraão. Então, dentro desse contexto parabólico, mesmo ele sofrendo e padecendo, ele ainda continuava a tratar Lázaro como se fosse alguém de menor importância. E é interessante que por 2 vezes ele ainda vai dizer, pai Abraão, manda Lázaro, por 2 vezes. Ou seja, o homem rico, meu irmão, ele era tão desgraçado que até depois da morte ele queria mandar. Amém? O que significa isso? Abraão manda Lázaro, não houve e não haverá nesse estado de morte arrependimento. Jesus agora começa a trazer um contexto que serve de reflexão para nós. O tempo do arrependimento é o hoje, irmão. Nesse período pós-morte, não haverá margem para arrependimento. Não há garantia do amanhã. E eu digo isso não é num tom de terrorismo evangélico, irmão, amém? Não. Mas nós precisamos trazer o devido temor daquilo que a palavra está anunciando. E a reflexão é para hoje, o arrependimento é para hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Sim ou não? Abraão manda ele então colocar água aqui para me refrescar um pouco, porque estou queimando demais. Abraão então pega e faz uma colocação, olha, não tem como você sair de onde você está e não tem como quem está aqui passar para o outro lado. Aí talvez você se questione, mas quem é que gostaria de passar para o outro lado? Não é assim? Como é que então que eu poderia, a pessoa que está queimando no inferno, querer vir para o lado do ar-condicionado, aleluia, é uma coisa. Mas quem está aqui no bem bom com Abraão, querer ir para o outro lado, estranho isso. Talvez, o ensino aqui esteja querendo mostrar para nós que nesse estado de eternidade, não haverá esse tipo de ação, ainda que movido de compaixão, para resgatar quem já foi condenado. Ok? Amém? E aí ele pega e diz assim, Abraão, manda Lázaro então falar com um dos meus irmãos. Dando ordem ainda, irmão, amém?
manda falar com ele. Aí eu já quero até deixar algo muito claro aqui para a nossa comunidade, irmãos. Dentro do cristianismo, não há crença, muito pelo contrário, considera-se pecado, necromancia. O que é isso? Comunicar com pessoas que já morreram. Mas eu ouvi, demônio. Mas escreveram, demônio. Amém? Simples. A partir da fé cristã. A partir das escrituras. Pecado. E ainda, além de pecado, essa iniciativa de querer dialogar, aqui ele está colocando que não há possibilidade. Não tem como. Aí ele pega, Abraão pega e exalta o quê? Olha, mas tem a Moisés e seus profetas. E aí o rico interpela ele e vai dizer da seguinte maneira: mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: a palavra do que se tinha até a época, o que se tinha de palavra do quê? A lei e os profetas, certo? Ele está dizendo assim, a palavra não é suficiente para transformar alguém. Precisa de alguma coisa a mais. Alguma coisa espetacular aos olhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu contar uma história aqui interessante. Uma vez chegaram para mim e falaram assim, pastor, é o seguinte, tem um irmão começando a vir para a igreja. Essa igreja não tinha sido fundada ainda. Eu falei, tá, muito bom. E é o seguinte, pastor, ele ainda, está chegando e tal, então nós vamos levar ele para o monte. Eu falei, para quê? Ele falou, não, porque lá, aí as plantinhas começam a pegar fogo. Aí ele se arrepende. E o miserável que falou isso está aqui dentro, irmão, amém? Eu não vou olhar para ele, nem vou falar nada. Que eu amo demais ele. Eu falei, é miserável? Então a palavra não é suficiente? Ele, veja bem, não foi isso que eu quis dizer. Aí foi um momento oportuno para ensinar para ele que na nova aliança você não precisa ir para um monte para adorar, porque na nova aliança o próprio Cristo te faz o monte da adoração. Então se você precisa ir para o meio de uma floresta, que não é monte, mas aqui não tem monte. É mato, irmão. É buraco, é gleba. Sim ou não? Se você precisa para ver Deus, é porque a sua espiritualidade ela está fundamentada em coisas espetaculares aos olhos. E a palavra é suficiente. Agora, quer ir, vai, irmão. Cada um faz o que quiser. Amém? Eu gosto de pular o brejo. Vai, irmão. Ninguém vai te cercear do seu direito. Amém? O problema é colocar numa perspectiva de que lá Deus faz. Se lá Deus faz, eu te pergunto, o que ele fez no seu coração? Porque o lá de Deus na nova aliança não é um local físico, é o nosso coração, irmão. Amém? Os corredores de monte agora, aleluia. Quer ir, vai, irmão, não tem problema nenhum, quer ir, vai. Mas não reduza o poder do evangelho. Não diminua a palavra. Necessário não é. Não é. O essencial, palavra de Deus, relacionamento com o Espírito Santo. Se veja como um monte de adoração. Aleluia! Glória a Deus. O miserável está aqui dentro, amém, irmão? Ele se arrependeu, ele é uma bênção, irmão, uma bênção. Cuida de vários de vocês hoje, aleluia. Não é o Gustavo, irmão, que vocês já estão pensando que é o Gustavo. Mas não é o Gustavo, amém? A presepada do Gustavo é outra, irmão. Glória a Deus. Então chegamos ao final dessa parábola, onde existe uma firme repreensão de Jesus em relação ao coração idólatra, em relação às finanças daqueles fariseus. Ficou claro isso aqui, irmãos? E traz para nós uma reflexão. O dia do arrependimento é hoje. O arrepender-se é agora. Nesse estado pós-morte, não haverá possibilidade de arrependimento. E como Abraão aqui nessa história enfatiza, a palavra é suficiente. Diga, a palavra é suficiente. Agora vai para Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 31. Eu consigo capturar a vontade de vocês de eu falar o nome de quem fez a presepada. Mas eu não vou falar, irmão, amém?
Hoje é dia de ser, irmão. Vamos pacificar as relações, amém? Mateus 25, 31. Vamos lá? Está aprendendo alguma coisa até agora? Então vamos mais profundo. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessidade de roupas e te vestimos? Quando te vestimos enfermo, ou quando te vimos enfermo, ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessidade de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa palavra é poderosíssima. Eu acredito que traz para nós também esse elemento de reflexão acerca do nosso dia chamado hoje, porque nós não temos a garantia do dia de amanhã. Amém? E nós vamos nessa toada de reflexão em relação aos nossos corações, em relação às nossas próprias vidas, até o fim dessa mensagem. Primeira questão que eu quero falar sobre essa parábola. Eu não vou entrar aqui em detalhamento sobre cenários dos fins dos tempos, tá? Eu apenas quero fazer aqui quero dar uma breve orientação. Algumas pessoas tentam empurrar esse julgamento das nações como se fosse um julgamento diferente do grande julgamento ou do juízo eterno a ser estabelecido. Essa linha que empurra esse julgamento das nações como sendo diferente do julgamento de cada indivíduo perante Deus, é uma linha nova, moderna. Menos de 150 anos que ela ganhou força na teologia, talvez seja até a perspectiva mais moderna, mas eu diria que é muita forçação de barra em cima desse texto, colocar que esse tipo de julgamento, ou esses pequeninos aqui no texto, diz respeito a pessoas, alguns vão dizer, aos judeus no período do milênio. O texto não está dando informação a respeito disso, a própria perspectiva de Mateus 24 não nos entrega essa certeza. Então, o que há de concordância na teologia em relação a esse julgamento das nações é: as nações vão se ajuntar. A separação entre ovelhas e bodes é uma separação individual, ou seja, estamos falando do juízo eterno, onde todos serão julgados. Amém, irmãos? Apenas isso. Mas eu ouvia que esse julgamento das nações é diferente do juízo eterno, irmãos. É muito frágil esse tipo de argumento. O que há de maior certeza na academia é de que aqui está falando sobre juízo eterno. Simples. E é sobre isso que o texto está falando mesmo. E aí ele vai utilizar a expressão ovelhas e bodes. Repete comigo: ovelhas e bodes. Mais uma vez: ovelhas e bodes. Acorda aí, meu irmão, preciso de você ligado até o fim. E aí ele vai falar sobre ovelhas e bodes sendo separados. Tem alguma outra parábola que fala sobre separar uma coisa da outra? Parábola do joio e do trigo, sim ou não? E aqui a ideia é que você faça esse tipo de conexão. O joio vinculado ao bode, o trigo vinculado à ovelha. O que tem de característica nessas duas parábolas? Que o joio estava misturado no meio do trigo. E o que tem também, de fato, nessa? Os bodes estão convivendo entre as ovelhas. Mas chegará um dia onde a separação vai acontecer. E havendo essa separação, uns provarão de vida eterna e outros provarão de condenação ou de morte eterna. Até aí tudo bem? Seguindo. Aí o texto vai pegar, e Jesus vai começar a colocar numa perspectiva sobre ter sido cuidado, sobre ter sido alimentado, sobre ter sido nutrido de alguma maneira, visitado. E os justos, ele vai dizer assim, e os justos perguntarão: quando é que isso aconteceu? E eu acho isso um detalhe dentro desse contexto parabólico maravilhoso. Por quê, irmão? Porque eu acredito que o autor aqui está tentando deixar claro para nós
que aquele que anda na justiça de Deus, ele não tem uma expectativa de ser recompensado pelo que ele faz. Fazer o bem, praticar a piedade é tão orgânico, mas tão orgânico, que ele se questiona, mas quando é que foi que isso aconteceu? Ou seja, eu não fiz para receber algo, eu simplesmente faço porque você me amou primeiro. A tua justiça me alcançou, e agora é orgânico na minha vida praticar piedade. Alguns olham para esse texto, irmãos, e colocam na seguinte perspectiva: bom, a caridade é o que vai garantir a nossa salvação. E não é isso que o texto está falando. Não é a caridade que te garante um lugar na eternidade. Não é isso que o texto está falando, em hipótese alguma. Ora, se a salvação é pela graça mediante a fé, como é que Jesus agora, em um texto sobre fim dos tempos, sobre o juízo eterno, vai colocar num contexto de que é a caridade que te dá a salvação? Seria mérito, sim ou não? Seria justiça própria. Então ele não está colocando que a caridade é o fator, é a causa que faz com que você seja salvo, ou seja justificado, em hipótese alguma. Mas há uma expectativa das Escrituras, de que é extremamente coerente uma pessoa que foi salva pela graça, mediante a fé, que ela agora traduza a sua espiritualidade por meio da piedade. Presta atenção, irmãos, vamos colocar aqui. Homem rico e Lázaro. Homem rico, a figura do fariseu, cheio de dinheiro, pensando que a espiritualidade dele é premiada no dinheiro. E ele chega no estado de condenação eterna e percebe que o quê? Que ele não tinha nada, o coração dele estava corrompido. Ele na sua casa, com todo o luxo, e na porta da sua casa, o que era celebrado não era o zelo, mas era a indiferença com o vulnerável. A gente está começando a construir agora nessa mensagem um tipo de espiritualidade, que ela é vertical, mas para os próprios interesses. A verdadeira espiritualidade que Cristo nos ensina, que a palavra nos comissiona, é um tipo de espiritualidade que o que é desenvolvido no vertical, vai ser traduzido no horizontal. Há uma clara expectativa das Escrituras, de que aquele que foi alcançado pela graça, ele se torna um comunicante da piedade por onde quer que ele caminhe. As pessoas deixam de ser indigentes para ele, pode ser para a sociedade, mas para ele não é mais. O vulnerável agora consegue conectar com o coração dele, a compaixão começa a ser exalada, isso se torna tão orgânico que ele pergunta, quando é que isso aconteceu? A minha prática de piedade não é esperando que as pessoas me aplaudam, a minha prática de piedade não é para eu receber alguma coisa. Tem pessoas nos dias atuais, irmãos, ainda mais com a potencialização das redes sociais, que praticam caridade para se sentirem bem. O que eu já vi dezenas, irmão, não estou aqui endemonizando os artistas, mas o que eu já vi de artistas, estou botando eles aqui, que vão falar sobre uma ação que eles fizeram, olha, é tão bom, né, eu me senti tão bem fazendo isso. Não estou julgando, irmãos, mas esse é o sentimento atual, eu faço a caridade para me sentir bem. Existe algo aqui na nossa cultura de igreja, eu trato muito isso com o Ministério Social, porque eles estão aí nas áreas de vulnerabilidade social, e eu digo isso para eles, falo para os pastores, e estou falando aqui para vocês. O nosso alvo, irmão, não é apenas entregar o pão. O nosso alvo é entregar o pão e construir uma mesa. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós vamos lá atender uma necessidade, mas em atender uma necessidade, nós vamos introduzir essas pessoas para uma dimensão familiar. Isso é igreja. Então a caridade não é para eu me sentir bem, isso é autojustificação, irmão. A caridade deve ser a expressão, a tradução daqueles que uma vez que foram amados e alcançados de graça por Cristo, não vem outro caminho na vida que não seja traduzir a sua espiritualidade na vida do próximo. Então nós temos até esse momento dois tipos de espiritualidade. Uma vertical, que pensa que a riqueza é o prêmio daquilo que eu construo em Deus, ou seja, eu tento usar o conhecimento de Deus apenas para suprir os meus interesses. E um outro tipo de espiritualidade, que é visto aqui na ovelha, ou no justo, na figura do justo, que organicamente comunica piedade. Glória a Deus, irmãos. A piedade diz respeito à comunicação do amor, à compaixão, irmão. Não é fazer para se sentir bem, é fazer porque alguém te amou, é fazer porque o seu ser foi transformado de tal maneira que você não consegue mais tratar as pessoas de maneira indiferente. Você passa a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, você passa a tratá-las. Meu irmão, você está aqui, meu irmão, pelo amor de Deus. Você permite que o coração de Deus comece a pulsar através de você. Os seus olhos mudam, o seu toque muda, a sua maneira de falar muda. Amém, irmãos? O seu coração é transformado, a sua mentalidade é transformada, as suas palavras mudam, a maneira de você se sensibilizar muda, a maneira com a qual a dor do próximo te afeta muda, irmão.
Porque agora vai saindo de cena o seu ego, o seu orgulho, os seus interesses. E agora entra a vontade de Deus capitaneando a sua vida. Amém. Toda a humanidade, irmãos, será julgada. Todos nós compareceremos. Amém? Talvez você já fique desesperado, pensando, puxa vida, mas achava que aqui resolvia o negócio. É evidente, irmãos. Por isso que o Espírito Santo é o penhor, o selo da salvação. Amém? Percebe que esse julgamento aqui vai ser uma constatação. É a sentença sendo proferida para os justos. Já foram declarados justos. Você é declarado justo aqui, irmão. Amém? Glória a Deus. E para a gente começar a fechar, eu acredito que a gente vai precisar utilizar 2 outros exemplos nas Escrituras. Eu falei sobre uma parábola, a primeira, onde os cachorros, eles eram a figura de compaixão instintiva de um ser humano em vulnerabilidade. Depois, outros 2 animais são colocados nessa outra parábola, as ovelhas e os bodes. À época, era considerado que em um pasto à distância, você não conseguia distinguir direito entre ovelhas e bodes, pela similaridade. Mas quando o bom pastor chamava, as ovelhas vinham em direção ao bom pastor, enquanto os bodes não obedeciam. Aqui é uma clara separação que haverá de ser feita, irmãos. Eu não sou o garantidor do seu aprisco, mas eu estou aqui para lhe comunicar, sem terrorismo nenhum. O dia do arrependimento não pode ser amanhã, precisa ser hoje. Amém? E para que a gente possa compreender esse tipo de espiritualidade que agrada a Deus, nós vamos nos utilizar de outros 2 animais. Amém? Eu brinquei com a liderança da igreja, ontem mandei para eles, falei, spoiler da mensagem de amanhã. Aí eu mandei a figura de 5 animais. Aí alguém colocou, vai pregar sobre a arca de Noé. Amém? Quase isso. Mas existem 2 animais falantes nas Escrituras. Quais são eles? A serpente e a mula, ou a jumenta. São as 2 únicas circunstâncias que animais falam. Aí talvez você que é pai de pet agora, eu sabia. O meu bichinho, ele me entende, é? É agora, ele vai começar a falar. Eu não sou pai de pet, mas eu não quero frustrar os seus sonhos, irmão. Ele não vai falar, amém? A não ser que Deus queira, já pensou, irmão? Mas nós temos aí 2 animais falantes nas Escrituras. Um é a serpente e o outro é a jumenta. E eu acredito que eles contextualizam muito bem esses 2 tipos de conhecimento de Deus. Nas 2 cenas, Gênesis capítulo 3, onde a gente vai ver a cena da serpente, dialogando com a mulher, ela começa questionando. E quando a gente vai para Números capítulo 22, do 21 ao 35, você vai ver que o começo do diálogo, quando Deus abre a boca da jumenta, também é por meio de um questionamento. De alguma maneira, serpente e jumenta apresentam um tipo de conhecimento. Vamos dizer assim, a jumenta tinha a sua teologia, a serpente tinha a sua. Elas apresentam um tipo de conhecimento de Deus, mas que são distintos. E ao apresentar esse conhecimento de Deus, com aqueles que esses animais estão dialogando, eles demonstram que eles tinham um tipo de acesso, um tipo de conhecimento, que aquele ser humano em questão não tinha. Mas qual a diferença? Bom, eu quero ler primeiro Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. Que vai dizer da seguinte maneira: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Há um questionamento. Não há uma negação de Deus, há um questionamento. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então a serpente, ela usa do seu conhecimento privilegiado, para fazer perguntas, que colocam dúvidas sobre o relacionamento dos humanos com Deus. Concordam comigo ou não? Ela coloca em xeque o tipo de relação que ali Eva até então tinha com Deus. Pior ainda, a plataforma dessas dúvidas está na desconfiança das boas intenções de Deus para com os humanos. Então, a pergunta que a serpente faz aqui, apresentando a sua, entre aspas, teologia,
é para colocar o ser humano contra Deus, mas também abrindo a possibilidade do ser humano ser como Deus. A serpente, ela está apresentando um tipo de espiritualidade que ela é vertical, mas que busca suprir apenas os próprios interesses. Então o conhecimento que você pode vir a ter de Deus, ele vai te dar poder para você usar e abusar da maneira como quiser. Ou seja, o conhecimento de Deus, ele acaba tendo um fim em si mesmo, apenas na autopromoção, apenas na autossatisfação. Como eu disse, a figura do homem rico, a figura dos bodes, daqueles que não praticavam a piedade, para mim, demonstram um tipo de teologia da serpente, brincando aqui com os conceitos. Um tipo de espiritualidade que até busca o conhecer a Deus, mas é um conhecimento de Deus que não se traduz no próximo, se traduz no rompimento com a relação com Deus, e se traduz em busca e acúmulo de poder. Eu quero que você reflita um pouco, irmãos, porque muitas das vezes é assim que nós tratamos a Deus, é assim que nós tratamos as Escrituras. Um meio para o qual nós possamos atingir as bênçãos que nós desejamos, desprezando totalmente o fato de que a bênção de fato, a eleição em Cristo, a salvação, a justificação, foram dadas de graça. Esquecendo talvez o que Pedro vai dizer em uma das suas cartas, tudo que diz respeito à vida e à piedade, já nos foram concedidas, apóstolo João. Esse questionamento da serpente não invalidou a existência de Deus. Em nenhum momento a serpente disse, Deus não existe. E nem disse, me adore. Basicamente a serpente está dizendo para a mulher, faça de você o seu próprio Deus. Tenha um tipo de conhecimento de Deus, onde você possa desfrutar de um poder para usar e abusar, segundo os seus próprios interesses. Então a serpente, ela está completamente interessada no conhecimento de Deus de forma independente. Independente de um relacionamento de intimidade e confiança com o próprio Deus. E o relacionamento adequado entre as próprias criaturas. Na religião da serpente, o conhecimento de Deus, ele é um valor em si mesmo. Uma forma de poder a ser usado e abusado como bem quiser. Mas quando a gente vai para a jumenta de Balaão, a gente tem uma situação interessante. Essa jumenta nos ensina demais. Tentando contextualizar de maneira bem rápida a história, Balaão era um profeta. E ele recebia sim dos oráculos de Deus, revelação de Deus. Porém, diante da tensão entre Moabe e Israel, Balaão se apresenta como alguém que, mesmo tendo revelação profética, estava, vamos dizer assim, corrompendo o seu dom. Eu precisaria de mais tempo para detalhar de fato todos os erros de Balaão, mas vamos ficar por aqui. Um tipo de corrupção com aquilo que Deus revelava, tudo bem? Ele não conseguia ter a real interpretação da cena, dessa tensão, da maneira como Moabe estava se comportando diante de Israel. E aí então, em determinado momento, ele está em cima da sua jumenta, caminhando, até que aparece um varão, podemos chamar assim, um varão empunhando uma espada, um anjo do Senhor, vamos colocar dessa maneira. Ele aparece, mas Balaão não vê, apenas a jumenta. Essa jumenta, irmão, ela é high-tech, ela tem visões, aleluia. Essa jumenta então, vendo esse varão, e ele com a sua espada, ela se desvia na primeira vez. E quando ela se desvia, Balaão vai lá e faz o quê? Acerta ela, machuca ela. E numa segunda vez, ela se desvia. Balaão acerta ela de novo, e numa terceira, por 3 vezes isso acontece. E na terceira vez, Deus então abre a boca da jumenta. Irmãos, talvez a gente pense que a jumenta estava tão admirada com a revelação de um anjo, que a primeira coisa que ela poderia falar seria o quê? Você não viu o anjo? Mas a primeira pergunta que ela faz é o quê? Por que você me bateu? Amém? Mas por que você me bateu? E Balaão pega e diz para ela, fala assim, olha, eu te bati, não precisa brilhar, irmãos, tá? Mas deixa eu só retratar aqui, ó. Balaão respondeu, você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Ela foi para o lado da fidelidade, irmão, amém? Sempre estive contigo, quantas jornadas nessa vida? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Ou seja, você vai desprezar toda a nossa história? E Balaão diz, não, ou seja, você não tem o costume de fazer isso, você se desviou, eu não gostei,
te feri 3 vezes. E o que acontece, irmãos, é que essa interação, e é evidente, irmãos, é um ato exclusivo de Deus, não é normativo, não quer dizer que toda jumenta vai sair falando, amém? Mas nessa cena aqui, a jumenta, quando ela pega e aponta para a ferida que ela sofreu do homem, ela demonstra para nós um tipo de espiritualidade diferente, que não está descolada da nossa vida cotidiana. Não é um tipo de espiritualidade que está voltada apenas à verticalidade de algo transcendental, mas há um tipo de transcendência que é traduzido nas relações. E sabe o que chama mais atenção, irmãos? Que é justamente quando Balaão meio que cai em si, dizendo, não, ela indaga, né? Fala assim, mas eu já fiz isso outras vezes, há quanto tempo caminho contigo? Ele diz, realmente, você nunca fez isso. Pum, aí Deus abre a visão de Balaão. Ele vê o anjo, ou esse homem, esse varão. E aí esse anjo fala com Balaão. Aí talvez você pergunte, você se questione. Bom, certamente a primeira coisa que ele falou para Balaão foi o quê? Não viu a revelação do Altíssimo? Não testemunhou a manifestação angelical? Não. O que o anjo pergunta? Por que você bateu na jumenta? Amém? Não parece óbvio demais para ser indagado? De alguma maneira, a jumenta traz para nós um tipo de espiritualidade que não está desvinculada da nossa vida na horizontalidade, das feridas que são provocadas entre alguém que pode, tem poder e os seus vulneráveis. De alguma maneira, ela não separa o conhecimento de Deus da relação com o próximo, e eu acredito que esse é o tipo de espiritualidade que Jesus tem para nós. Um tipo de espiritualidade que quanto mais eu desenvolvo no vertical conhecendo a Ele, mais a minha relação no próximo é revitalizada e aperfeiçoada. Eu diria que é extremamente incoerente um tipo de vida supostamente espiritual que progressivamente trata os demais com indiferença. Eu diria que é uma incoerência muito grande, um tipo de vida espiritual, onde o que conhecemos de Deus é para obter o meio, pelo qual nós podemos atingir a bênção que nós tanto desejamos. Deus é nosso Pai, irmão. Amém? Ele não é o seu ídolo, Ele é seu Pai. E essa espiritualidade que é traduzida nas relações, tem a ver com essa prática da piedade que foi observada na vida dos justos, no dia que ovelhas e bodes vão a ser separados. É o tipo de espiritualidade orgânica que não está dissociada das relações. O cristianismo, ao longo das eras, sofre até hoje, irmãos, um grande confronto da influência platônica. Eu não estou aqui desmerecendo a obra de Platão, mas Platão tinha uma perspectiva de separação que é a base do gnosticismo. O que é da terra não presta. O que é espiritual, mas inatingível, é que tem valor. Mas Jesus é essa figura transcendental que nos toca e se relaciona conosco. Se faz homem. Glória a Deus, gente. A nossa jornada com a presença, ela começa de maneira transcendental. Repete comigo, transcendental. Só que esse caráter transcendental da presença de Deus, ela começa de maneira subjetiva e misteriosa. Sim ou não? Mas ela não para por aí. Ela vai caminhando. E essa mesma presença que foi transcendental um dia, difícil de se descrever, misteriosa, subjetiva, ela começa a se tornar prática e pública. Pública no testemunho da fé. E esse testemunho da fé é na prática da piedade. Mas não numa piedade onde os meus atos vão agora promover uma causa para que eu seja justificado. Não, mas porque eu fui amado, a minha vida não tem mais sentido que não seja amar o próximo. Deixa eu ler algo para a gente encerrar uma vez por todas. Essa teologia da jumenta trata-se então de um conhecimento de Deus de uma forma que está condicionada a uma forma específica de viver e se relacionar com os outros. Os argumentos da jumenta são persuasivos para Balaão. Ele reconhece a legitimidade dos questionamentos da jumenta. O conhecimento da jumenta, esse conhecimento de Deus, essa transcendentalidade da jumenta, salvou Balaão. Porque ele seria julgado, ele morreria.
Esse conhecimento de Deus da jumenta, que se traduz nas relações, foi o fundamento para proteger a vida daquele que abusou da sua posição de autoridade, para castigá-la e de repente até matá-la. E o mensageiro de Javé, assim como a jumenta, também coloca a justiça das relações acima de um suposto conhecimento de Deus, que é independente da nossa forma de viver aqui e agora com os que estão próximos de nós. Sabe, irmãos, eu vejo hoje em dia muita gente que não compreende o que é ser a justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Uma expressão da justiça de Deus. E que justiça é essa? Vai muito além da nossa. Uma pacificação sem que nós merecêssemos. Um apaziguamento entre o homem e Deus, que partiu exclusivamente de um Deus misericordioso. Nós não fizemos por merecer. Mas as pessoas estão confundindo ser a manifestação da justiça de Deus, de alguém que foi aproximado, reconciliado, pacificado sem merecer. E pessoas hoje estão tentando estabelecer juízo em nome de Deus. Nós não fomos chamados para estabelecer juízo em nome de Deus. Nós fomos chamados para ser o referencial da justiça de Deus. Encerrando. Especialmente relevante é que a pergunta compartilhada da jumenta e do mensageiro de Javé é uma indignação. Um confronto à injustiça, à violência contra os mais fracos e também os vulneráveis. Irmãos, que o nosso estilo de espiritualidade a ser desenvolvido não seja uma busca por uma verticalidade, para ter a satisfação de ter o poder, de ter o controle das coisas. E nem um tipo de espiritualidade no qual a gente tenta usar a palavra e Deus, para que os nossos desejos sejam satisfeitos. Isso não é cristianismo, irmão. O cristianismo é um tipo de espiritualidade onde você, na relação com o Pai, vai se permitindo ser tão moldado e modelado, à semelhança dEle, para que Cristo seja formado em cada um de nós, e sendo testemunhado, oriente aqueles que estão perdidos. É uma experiência transcendental, subjetiva, misteriosa, profundamente real, mas que pouco a pouco começa a se traduzir de maneira prática e de maneira pública. Piedade. Um determinado teólogo da nossa nação, certa feita, disse: no fim, a dogmática que importa é a dogmática do amor. Amém? Quem foi abençoado pela palavra pode dar um glória a Deus no seu lugar. Vamos ficar de pé. Irmãos, nesse momento eu vou me dirigir ali para a mesa da ceia. Eu vou pedir que todos agora virem a sua cadeira em direção à mesa da ceia. E ali a gente vai orar e na sequência iremos ceiar. Vamos ficar de pé? Você pode fechar os seus olhos por um instante? Feche seus olhos. Nós já iremos para a ceia. Mas antes disso eu preciso orar. E como eu disse, hoje é uma noite de reflexão. Talvez tudo que você conheceu sobre Deus até hoje fez com que você sempre colocasse Deus no seu último espaço da agenda, ou de repente um tipo de decisão que você viria fazer em outra fase da vida. Por favor, vamos todos tentar ficar de olhos fechados, um momento de cumplicidade e de reflexão agora. Nós falamos sobre uma parábola que coloca dois homens em uma situação de eternidade. Falamos sobre outra parábola, sobre uma separação que há de acontecer. Ovelhas e bodes, justos e injustos. Parábolas que nos demonstram que a prática da piedade, mesmo não sendo o fator causal da salvação, é a expressão máxima de alguém que foi salvo. Não tem como a gente desvencilhar esse tipo de mensagem, é uma reflexão profunda sobre o dia de hoje e sobre a não garantia que temos do dia de amanhã. Mais uma vez, quem me conhece sabe, eu jamais faria um tipo de terrorismo com vocês, mas eu preciso sim trazer esse fato.
Aonde está o seu coração hoje? Qual é a convicção que você tem? Há uma certeza do selo do Espírito, do penhor da salvação? Ou o que houve, ou o que há, é uma defesa contundente, uma argumentação, uma guarda levantada a qualquer tipo de coisa vinculada a Deus e a Jesus Cristo. E eu queria poder te dar esse espaço para essa reflexão e para essa decisão no dia de hoje. Então, de olhos fechados, se você está aqui hoje e deseja tomar a decisão de entregar o seu coração para Jesus, de reconhecer que Jesus Cristo, por pura graça e amor, foi ao teu encontro, sem que você merecesse. Se você hoje quer entregar o seu coração para Jesus de tal maneira, irmão, que você vai sair daqui hoje tendo a certeza de que ainda que não haja um amanhã, você desfrutará do seio do Pai, do acolhimento do Pai. Eu quero que você, que porventura também se considere filho, reflita. Será que o dinheiro, a riqueza, mamon, tem assumido a dianteira da sua vida? Te conduzindo a uma espiritualidade meio mista, onde no fim Deus está sendo usado, a palavra está sendo usada para beneficiar os próprios interesses. A reflexão então não é para alguns, é para todos. E para você que hoje deseja entregar o seu coração para Jesus, eu quero poder ter a honra de orar por você. Você quer tomar essa decisão, é uma decisão no seu coração, mas eu acredito também que ela pode ser celebrada em família. Então, se você está aqui hoje e quer tomar essa decisão, esse passo de entregar o seu coração para Jesus, do lugar onde você está, eu gostaria que você levantasse a mão bem alto, ainda com os olhos fechados. Glória a Deus, glória a Deus. Fica com a mão bem alto levantada. Você que deseja hoje entregar o seu coração para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Quantos mais querem hoje? Muitas pessoas, graças a Deus. Graças a Deus. Quantos mais querem hoje entregar o seu coração para Jesus Cristo? Fique com a mão levantada. Eu quero estender esse convite para você que porventura, tendo conhecido, se afastou, se esfriou. E ao ouvir essa mensagem, seu coração queima para voltar. Não há por que mais ficar perdendo tempo. Não há por que mais ficar perdido por aí. Você que deseja voltar para Jesus também, essa oração nós queremos fazer ela em família. Levante a mão do seu lugar também, você que quer voltar para os braços do Pai. Você que estava distante. Graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, todos vocês que levantaram suas mãos, eu quero poder ter a honra de orar por vocês. Então, eu gostaria de pedir, vocês todos que levantaram as mãos, agora eu vou levantar a mão para vocês. Eu gostaria que vocês viessem até aqui onde eu estou, para que a gente possa orar como família. Você pode sair do seu lugar, por favor, e vir aqui? Pode vir acompanhado, com algum irmão, não tem problema. Eu estou bem aqui, ó. Pode vir aqui? Vem, vai vindo aqui. A igreja pode aplaudir esses irmãos? Está lá. Dá um espaço ali para ele aqui. Vem cá, vem aqui, vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Bora ver. Aplaude aí, irmão, aplaude aí. Tudo bem? Fica aqui, fica aqui. Glória a Deus. Ah, tem gente aí, vamos honrar aqui a irmã aqui, ó. Tudo bem? Fica aqui, ó. Glória a Deus. Amém. Fica aqui de frente para mim. Se você levantou a sua mão e talvez eu não consegui te ver, você sai correndo, vem para cá para a gente ter esse momento de oração. Graças a Deus. Um voluntário pode ficar do lado de cada um aqui, por favor? Amém, 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 amém. Glória a Deus. Nós vamos orar agora por eles. E todos vocês vieram aqui à frente, a gente vai orar. E eu gostaria que vocês ficassem aqui para a gente ceiar junto, pode ser? Amém, então tá bom. Graças a Deus. Você pode estender sua mão para cá, irmão. Vamos orar por eles. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida desses irmãos. Pai, a decisão deles é uma decisão no coração. Só o Senhor é capaz de ver, só o Senhor é capaz de testemunhar. Nós estamos aqui como família de fé para concordar, Pai, que hoje começa uma nova história na vida deles. Muito obrigado, Pai, porque o Jesus Cristo que foi enviado na cruz do Calvário, que morreu em nosso lugar, que ressuscitou, Ele é o mesmo, que perdoa os meus pecados,
e perdoa os pecados de cada um dos meus irmãos. Hoje começa uma nova história, Pai. Nós estamos aqui como família de fé para concordar que nós estamos aqui diante não mais de criaturas, mas de filhos amados. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja exaltado e que a vida deles nunca mais seja a mesma, porque agora o Espírito Santo faz parte do coração deles. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Honra eles aí. Dá um abraço nele aí. Abraço esse pessoal. Fica aqui com a gente, fica aqui com a gente. Amém, amém. Fica aí com a gente que agora nós vamos cear. Agora vamos para a festa. Não é não? A adesão foi boa, agora vamos para a festa. Graças a Deus. Irmãos, ainda com todos de pé. Se você está aqui nos visitando, irmãos, quero que você fique muito à vontade. Essa mesa da ceia não é a mesa da Édenes, é a mesa da família de Deus. Glória a Deus. Então que você fique à vontade para cear conosco. Como que nós realizamos? Bom, a palavra de Deus, como eu disse lá no começo, nos traz dois sacramentos. Um é a ceia e o outro é o batismo. A ceia, irmãos, é orientada por Jesus nos evangelhos e também pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11. O pão aqui simboliza, aponta para o corpo de Jesus. E o suco de uva aponta para o seu sangue. O profeta Isaías, lá em Isaías 53, ele vai destacar justamente sobre o servo sofredor. Aquele que teve o seu corpo moído, ferido pelos nossos pecados. E também um sangue que foi derramado. E que foi um sacrifício aceito de uma vez por todas. Não há repetição. Então aqui nós não estamos repetindo o sacrifício. Nós estamos trazendo à nossa memória o sacrifício que foi estabelecido de uma vez por todas. E Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E Paulo lembrou as palavras de Jesus: fazei isto em memória de mim. Nós estamos diante de um ato que é litúrgico, que é memorial, o que não quer dizer que ele não seja espiritual. Ele é sacramental, irmãos. Eu creio, como alguns autores dizem, que a celebração da ceia, ela fortifica a comunidade na graça. Ela celebra também a comunhão. Por isso ela deve ser feita partindo o pão. Paulo repreende aqueles que apenas queriam chegar na mesa para comer. Fala: se você quer comer, fica em casa. Mas ao se deparar com a mesa do Senhor, o seu intuito é de partir o pão. E é o que nós vamos fazer hoje. Eu vou orar pelos elementos, eu vou partir o pão e entregar para vocês. Aí você vai olhar para um próximo, tem alguém atrás de você, tem alguém do seu lado, e você vai partir esse pão. E você vai olhar para esse irmão: mas eu não conheço. Que bom. E você vai olhar para ele e você vai dizer algo: irmãos, irmão, eu te amo, nós somos um em Cristo. Não te conhecia, mas eu quero dizer que você não é um indigente para mim, nós somos um em Cristo. Glória a Deus. Os voluntários também vão estar servindo o suco de uva. E o que eu peço? Que você não coma do pão, que você não tome do suco de uva antes que nós venhamos a dar o comando, porque Paulo repreende que nós devemos esperar a todos. Amém, irmãos? Então estamos aqui de um ato que não é meramente simbólico, é um sacramento. Há algo do Espírito. O Espírito participa, irmão, diretamente do que está acontecendo aqui. Amém? Paulo ainda diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que examine-se o homem, pois, a si mesmo? Ora, que coerência é a celebrar o perdão e a pacificação com um coração rompido na comunhão? Então, se há algo no seu coração, que haja arrependimento agora, irmão. Você fique livre para cear de maneira pacífica. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade, pela alegria, Pai, de como família celebrarmos esse santo sacramento. Por meio, Pai, do pão que aponta para o corpo de Jesus, que foi desfigurado, que foi ferido na cruz do Calvário. O suco de uva, Pai, que aponta para o teu sangue. Sangue valoroso que foi vertido na cruz, derramado, e que satisfez a sede de justiça de Deus. Muito obrigado, Pai. Nós estamos aqui diante desse ato litúrgico, reconhecendo que não representa mero simbolismo. Nós cremos, Pai, na atuação do Teu Santo Espírito, e que haja pacificação nos corações, que haja arrependimento, que haja perdão diante dessa mesa, que Cristo seja exaltado por meio da comunhão dos irmãos. Nós apresentamos esses elementos em nome de Jesus. Amém e amém. O Ministério de Música vai começar a ministrar uma canção. Eu vou começar a partir o pão juntamente dos pastores e dos demais irmãos. E aí lembre-se, irmãos, tenha a experiência de partir o pão.
o mistério de Cristo. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos amor maior que o meu pecado. Se você ainda não recebeu o pão, levante a mão bem alto. Se o pão não chegou para você, agora você que está com o pão próximo, você vai se virar para esse irmão. Ah lá, esse é seu momento de brilhar, meu irmão. Amém? Essa é a hora. Olha essa mão estendida do seu lado. Olha aqui, ó, pessoas aqui próximas. Parta o pão com o próximo aí. Saia do seu lugar. Parta o pão com o próximo. Maior que tudo ele Essa é a parte pedagógica da ceia, irmão. Não há sentido em realizarmos de maneira individual. Se você ainda não recebeu o suco de uva, levante a mão. Suco de uva, chegando aqui. Já vai chegar aqui, o pessoal vai trazer para vocês. Vamos lá. Meus irmãos estão aqui. Os irmãos que nasceram de novo estão aqui, né? Fica com a gente aí. Amém. Fica aí que vocês vão ceiar comigo. Deus. Chegou o pão aí atrás, irmãos? Ai, que benção. Alguém no nosso meio sem pão? Ali, ó. Então, o pessoal de trás já vira, já parte. Vai lá. Tira aqui. Alguém no nosso meio ainda sem pão desse lado de cá? Todos servidos. Ministério de Música, está servido? Servido. Os voluntários, servidos? Todos? Meus irmãos aqui, graças a Deus. Suco de uva, alguém sem o suco de uva ainda, levante a mão bem alto, para que a nossa equipe possa ir até você. Todos? Amém. Eu estou sem. Será que esse é meu? Tem aí? Amém. Obrigado. Amém. Tem. Aos irmãos que tomaram essa decisão sublime, quando a gente terminar aqui o momento da ceia, nós temos uma equipe de voluntários que querem ter 2 minutinhos de palavra com vocês, para te entregar algo, só isso, tudo bem? Então quando a gente encerrar a ceia, esses voluntários aí que estão identificados, eles vão conduzir vocês ali, é um minutinho breve de palavra, combinado? Pode ser? Amém. Esse é o nosso time de integração. Vou pegar esse aqui. Esse aqui é o capeta, ó. Entrou um inseto dentro do elemento da ceia, credo, meu filho. Esse é o capeta mesmo, hein? Amém. Irmãos, então diante desse significado, desse momento de comunhão, vamos todos participar primeiramente do pão. Glória a Deus, Pai, obrigado, Senhor. E agora, como ato final desse culto, eu quero pedir que você levante seu cálice. Você vai repetir uma declaração comigo e depois o culto vai estar encerrado. Diga assim: Jesus Cristo, eu creio que verdadeiramente você é o Filho de Deus. Você é o Cordeiro que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Diga: Jesus, eu creio na sua obra da redenção, que o seu sangue derramado e o seu corpo destruído foi o suficiente. E hoje, Jesus, eu celebro
a sua morte e a sua ressurreição. Eu creio de todo o coração que você está vivo, à destra de Deus e no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos provar. Quem pode dar um glória a Deus, na certeza de que Ele está vivo? Celebre a Jesus, irmão. Dá um abraço no seu próximo. Tenha um ótimo restante de domingo e uma ótima semana.